A Ave Maria está trazendo uma bênção de paz para a sua vida hoje. A paz que muitos passam a vida inteira procurando está prestes a tocar o seu dia de uma forma inesperada. Este vídeo revela um movimento espiritual que começa no instante em que a Ave Maria é proclamada com fé verdadeira. A maioria das pessoas não percebe quando uma bênção se aproxima, mas hoje você verá os sinais que quase sempre passam despercebidos. Logo nos primeiros minutos deste conteúdo, você compreenderá por que esta oração possui uma força capaz de acalmar inquietações profundas, reorganizar pensamentos confusos e trazer à tona uma serenidade que nenhum esforço humano consegue produzir sozinho. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma reflexão religiosa. É um chamado direto para que você não ignore a presença da Mãe de Deus quando ela se aproxima com uma graça destinada à sua vida hoje. Maria não atua por acaso, e quando sua intercessão se manifesta, ela sempre carrega uma bênção específica. Nesta introdução, você entenderá o motivo desta mensagem ter chegado até você agora, e como este encontro pode transformar completamente o rumo das próximas horas. Ao longo do vídeo, você descobrirá os sinais claros de que a intercessão de Maria está ativa. Aprenderá por que certas inquietações surgem antes da paz descer, e verá como a oração da Ave Maria abre caminhos espirituais que a mente humana não compreende de imediato. Você também será guiado a perceber o instante exato em que a bênção de paz começa a agir, mesmo antes da oração terminar. Prepare-se para reconhecer movimentos espirituais que costumam ser ignorados, entender o impacto profundo da presença de Maria e sentir a força de uma bênção que já começou a descer sobre sua vida. Agora que o primeiro passo foi dado, é hora de avançar para o início dessa jornada reveladora. A Ave Maria carrega um mistério que atravessa gerações e permanece vivo em cada pessoa que pronuncia essas palavras com sinceridade. Ao longo dos séculos, essa oração se tornou uma ponte entre a fragilidade humana e a força divina, que se manifesta através da presença materna de Maria. Quando a saudação do anjo é repetida, a mesma graça que envolveu a Mãe de Deus no momento da Anunciação volta a se aproximar daqueles que rezam hoje. É como se o tempo espiritual se abrisse e permitisse que a mesma luz, o mesmo consolo e a mesma paz fossem derramados. Mais uma vez, essa realidade, apesar de silenciosa, atua profundamente no interior de quem se entrega. A força da Ave Maria não está apenas no som das palavras, mas na verdade que cada uma delas carrega. Ao dizer cheia de graça, você reconhece a plenitude espiritual que repousa sobre Maria. Ao bendizer o fruto de seu ventre, você afirma a presença de Cristo como fonte de toda a paz. E ao pedir que ela rogue por você, permite que seu coração seja conduzido por alguém que compreende o peso das inquietações humanas e sabe exatamente onde a paz precisa agir primeiro. Essa conexão espiritual inicia um processo de transformação interior que muitos percebem, mas poucos sabem explicar. Antes mesmo que o ambiente ao redor mude, a paz começa a atuar dentro de você. Ela organiza emoções dispersas, suaviza pensamentos acelerados e cria um espaço onde a alma consegue respirar de novo. Essa mudança não surge de forma abrupta. Ela se instala gradualmente, como uma luz que vai crescendo até iluminar completamente aquilo que estava confuso. É por isso que tantas pessoas encontram serenidade ao rezar a Ave Maria. Não porque a vida se torna mais fácil, mas porque a presença de Maria oferece um equilíbrio que o mundo não consegue proporcionar. Cada vez que essa oração é pronunciada com devoção autêntica, algo se ajusta no coração. A inquietação perde força. A tensão emocional cede. A sensação de desamparo se dissolve diante da certeza de que existe uma presença que acompanha, acolhe e protege. Esse é o mistério que circula dentro da Ave Maria. Uma paz que nasce do alto, desce suavemente e transforma o interior de quem se abre à intercessão da Mãe de Deus. E agora que você compreende esse movimento, é possível seguir adiante e descobrir por que essa bênção está sendo direcionada justamente para você hoje. A bênção que chega até você hoje
não se manifesta por acaso. Há momentos em que o movimento espiritual se intensifica e toca a vida de uma pessoa com precisão absoluta, mesmo quando ela não percebe de imediato. A paz que a Ave Maria traz nunca é distribuída aleatoriamente. Ela se revela no instante exato em que o coração demonstra, consciente ou não, uma necessidade profunda de equilíbrio. O hoje se torna o cenário perfeito para que essa graça se manifeste, porque existe algo dentro de você que clama por alinhamento, descanso e amparo, mesmo que essa necessidade tenha permanecido oculta até agora. No campo espiritual, o tempo não funciona como o relógio humano. Deus não age seguindo datas, horários ou cronogramas. Ele age conforme a abertura da alma. Quando essa abertura ocorre, a graça se aproxima de imediato. Muitas vezes essa abertura surge após dias de inquietação silenciosa, uma sensação de cansaço emocional que não se explica totalmente, ou uma súbita falta de paz que aponta para áreas internas, que precisam de atenção. É justamente nessas circunstâncias que a intercessão de Maria se torna ainda mais ativa, trazendo a paz que você não conseguiu gerar sozinho. O fato de você estar diante desta mensagem hoje revela que algo em sua caminhada alcançou o ponto exato em que a bênção precisa descer. Talvez você tenha tentado resolver questões que insistem em retornar. Talvez tenha enfrentado emoções que pareciam maiores do que sua própria força. Ou talvez tenha sentido um vazio difícil de nomear. Maria não ignora essas situações. Quando elas se acumulam, ela se aproxima com delicadeza, oferecendo a paz que restaura o interior e devolve clareza ao coração. A bênção que chega hoje responde ao seu estado presente, não ao passado e não ao futuro. Ela não está sendo enviada para remediar antigas dores que já passaram, e nem para preparar batalhas que ainda virão. Ela é destinada ao agora, a este exato instante da sua vida, ao momento específico em que a alma precisa respirar de novo. O hoje se torna sagrado quando a intercessão de Maria encontra espaço para agir. Essa compreensão muda completamente a forma como você percebe esta mensagem. Nada do que está acontecendo aqui é acidental. A graça tem um propósito definido para o seu interior, e esse propósito começa a se cumprir no momento em que você se abre para recebê-lo. Agora que você entende por que esta bênção está chegando justamente hoje, está pronto para reconhecer os sinais que Maria já começou a revelar ao seu redor. Quando a Mãe de Deus se aproxima para derramar uma bênção de paz, sua presença raramente se manifesta em sinais grandiosos. Ela age com suavidade, permitindo que a alma reconheça sua chegada através de movimentos delicados que passam despercebidos por quem vive na pressa diária. Esses sinais tornam-se evidentes para quem aprende a observar a própria interioridade. A primeira manifestação costuma surgir como uma inquietação repentina, uma sensação de que algo não está alinhado e precisa ser colocado em ordem. Esse desconforto não é uma falha emocional, mas uma preparação espiritual. É o coração percebendo que está prestes a receber algo maior do que esperava. Outro sinal frequente é a impressão de que o peso das responsabilidades se tornou intenso demais para ser carregado sozinho. Surge um cansaço que não se explica. Pelo que aconteceu no dia, mas que parece brotar de um espaço mais profundo. É justamente quando essa exaustão aparece que Maria se aproxima com maior intensidade, oferecendo o alívio que você não encontrou nos próprios esforços. Essa sensação de limite não indica fraqueza. Indica que é hora de deixar que o céu participe da sua caminhada. Há também pequenas coincidências que começam a surgir no cotidiano e que, vistas com atenção, revelam uma coincidência espiritual. Uma lembrança súbita de uma oração que fazia tempo que você não pronunciava. Uma imagem mariana que aparece inesperadamente. Um pensamento de fé que surge no meio da rotina sem motivo aparente. Um impulso interno de buscar silêncio por alguns minutos. Esses sinais não são fruto do acaso. Cada detalhe funciona como um toque gentil da Mãe de Deus.
convidando você a perceber que a paz dela já está se aproximando. Às vezes, o sinal vem na forma de um incômodo emocional que tenta chamar sua atenção para uma área que precisa de cura. Outras vezes, surge como uma calma inesperada no meio de um momento difícil. Maria se comunica de maneiras diferentes com cada pessoa, mas sua presença sempre traz um contraste perceptível entre o antes e o depois. Quando ela entra em ação, a alma começa a sentir uma ordem interna que não existia antes. A turbulência diminui. O pensamento desacelera e a sensação de estar perdido dá lugar a uma direção silenciosa. Esses sinais formam o caminho pelo qual a bênção se aproxima. Reconhecer cada um deles é reconhecer a delicadeza com que Maria conduz seus filhos. Agora que você compreende como a Mãe de Deus fala através dos detalhes do cotidiano, é o momento de avançar para compreender por que seu coração encontra nela um refúgio tão poderoso contra a ansiedade e o peso das emoções. O coração de Maria se tornou refúgio para incontáveis pessoas, porque nele a alma encontra aquilo que o mundo jamais conseguiu oferecer. Quando alguém se aproxima da Mãe de Deus, encontra uma presença capaz de acolher dores que nem sempre conseguem ser traduzidas em palavras. A ansiedade, que tantas vezes age como uma corrente invisível que aperta o peito e rouba o descanso, perde grande parte da força quando é colocada diante da ternura de Maria. Isso acontece porque ela não se limita a observar o sofrimento humano. Ela participa dele com compaixão autêntica, oferecendo abrigo interior, onde a mente encontra equilíbrio. A ansiedade cria confusão, faz o pensamento correr em várias direções ao mesmo tempo e alimenta a sensação de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Maria, porém, conduz o coração a um ritmo mais sereno. A um estado em que as emoções deixam de dominar e passam a se organizar de maneira natural. Sua presença não apaga os desafios da vida, mas transforma a forma como você os enxerga. Através da Ave Maria, a alma começa a lembrar que não precisa carregar o peso sozinha. Essa lembrança abre espaço para um alívio que surge de dentro para fora. Quando a oração é pronunciada com sinceridade, um processo interior começa a acontecer. O pensamento acelerado diminui, o corpo relaxa e a respiração se torna mais leve. Essa mudança não depende de esforço racional. Ela acontece porque a intercessão de Maria cria um ambiente espiritual em que a paz se torna possível. Nesse ambiente, preocupações exageradas perdem força e a mente recupera a capacidade de enxergar situações com clareza. É como se cada palavra da Ave Maria abrisse uma janela pela qual a luz entra e envia embora as sombras da inquietação. O coração de Maria também age como proteção contra o medo. As inseguranças que costumam alimentar a ansiedade começam a se dissolver quando a alma se sente acolhida. O medo de falhar, decepcionar ou não dar conta perde força diante da certeza silenciosa de que existe um amor que sustenta. Essa certeza não é fruto de pensamento positivo, é fruto de uma experiência espiritual real, que se manifesta quando você se permite repousar no cuidado da Mãe de Deus. Esse refúgio não exige nada em troca, ele apenas convida à entrega. Quanto mais você permite que a presença de Maria envolva seu coração, mais percebe que a ansiedade não tem domínio total. A paz que nasce desse encontro não é frágil. Ela permanece mesmo quando o dia volta a apresentar desafios. Agora que você compreende como o coração de Maria se torna abrigo contra a ansiedade, é o momento de avançar para entender a bênção profunda que está sendo liberada. A bênção que Maria está liberando neste instante não depende de circunstâncias favoráveis, ambiente perfeito ou preparação longa. Ela começa a agir no momento em que o coração se abre, mesmo que essa abertura aconteça de maneira quase imperceptível. Muitas vezes, a graça inicia seu movimento antes mesmo que a pessoa perceba que algo está mudando. É assim que a paz mariana trabalha, silenciosa,
firme e profundamente transformadora. Essa bênção não chega como impacto repentino, mas como uma presença que reorganiza o interior peça por peça, devolvendo equilíbrio a áreas que estavam sobrecarregadas. A ação dessa bênção se manifesta inicialmente no campo emocional. Tensões que pareciam impossíveis começam a perder força. A mente, que frequentemente se prende a preocupações insistentes, passa a encontrar pausas naturais entre os pensamentos. Esse efeito não é psicológico, mas espiritual. A presença de Maria cria um espaço dentro de você onde a ansiedade não cresce. Aos poucos, aquilo que antes parecia urgente se revela menos ameaçador, e aquilo que parecia pesado começa a ser carregado com mais leveza. Essa graça também toca áreas internas que você tentou resolver sozinho por muito tempo. Feridas antigas e preocupações repetidas. A intercessão de Maria entra nesses espaços com suavidade que não força, mas cura. A bênção não exige compreensão imediata. Ela age no ritmo certo, atingindo camadas profundas da alma que aguardavam esse toque. Outro aspecto poderoso dessa bênção é a clareza que ela traz. Situações que antes pareciam confusas começam a ganhar direção. A sensação de estar perdido diminui. A mente distingue o que é real do que é fruto da ansiedade. É como se a graça acendesse uma luz dentro do coração, revelando caminhos antes escondidos. Essa clareza não vem acompanhada de pressa, mas de confiança. Ao continuar ouvindo esta mensagem, a ação dessa bênção se intensifica. Não depende de esforço, mas de disponibilidade. Quanto mais você permite que essas palavras toquem seu interior, mais a graça se expande. A presença de Maria molda essa bênção conforme suas necessidades, alcançando o ponto onde a alma pede socorro. Agora que a graça já está agindo, você está preparado para entrar plenamente na oração da Ave Maria, permitindo que ela consolide toda essa paz. Neste momento, a bênção que já começou a agir dentro de você encontra profundidade maior através da oração da Ave Maria. Essa oração não é apenas prática repetida ao longo dos séculos. Ela é um portal espiritual que une a fragilidade humana à força divina. Quando você inicia essa prece com atenção verdadeira, cria-se uma abertura interior pela qual a paz entra sem resistência. A oração se torna entrega consciente, onde cada palavra conduz a alma a um estado mais profundo de serenidade e confiança. Ao proclamar a Ave Maria, você revive o momento em que o anjo anunciou que Deus transformaria a história humana. Essa memória não pertence apenas ao passado, ela se atualiza toda vez que a oração é pronunciada. A graça que acompanhou Maria se aproxima novamente, de quem repete essa saudação com fé. É por isso que tantas pessoas experimentam ordem interior quando rezam. O coração se lembra de que Maria é a ponte entre o céu e a terra. Cada frase carrega força própria. Na primeira parte, você reconhece a grandeza de Maria e a presença de Deus em sua vida. Isso desperta uma abertura espiritual que prepara o coração para receber a paz que ela deseja entregar. Na segunda parte, ao pedir que ela rogue por você, ativa-se uma intercessão que não se limita às palavras. Maria conhece suas necessidades profundas, compreende suas inquietações e conduz suas intenções ao coração de Deus com precisão. A oração não deve ser dita com pressa, mas vivida. Cada palavra cria movimento espiritual que acalma, ilumina e fortalece. A respiração se torna mais suave. A mente desacelera. O peito se abre. A graça entra nesses espaços com naturalidade, como se aguardasse sua autorização para agir mais intensamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Após pronunciar essas palavras, permanecer alguns instantes em silêncio é essencial. Esse silêncio é o terreno onde a paz se estabelece.
É nesse momento que a alma absorve tudo o que a bênção trouxe. Agora que a oração abriu completamente o caminho da graça, chegou o momento de seguir para o encerramento que manterá essa paz ativa ao longo do dia. A paz formada dentro de você não é frágil. E não depende das circunstâncias externas. Ela não se dissolve quando o dia apresenta desafios. A paz que Maria concede é presença contínua, uma força silenciosa que acompanha seus passos e sustenta sua mente quando as inquietações tentam retornar. Quando você acolhe essa intercessão com sinceridade, algo se estabelece no interior como alicerce invisível, capaz de suportar pressões antes insuportáveis. A oração abriu o caminho e agora essa paz pode se expandir ao longo do dia, encontrando espaço para agir. A presença da Mãe de Deus permanece ao seu lado mesmo na rotina. Ela não se afasta quando as preocupações chegam. Pelo contrário, é nesses momentos que sua proteção espiritual se torna mais evidente. Ao lembrar-se da oração, você desperta serenidade novamente. Essa lembrança surge como instinto de fé, como se a alma reconhecesse que não enfrenta nada sozinha. Maria caminha ao seu lado com delicadeza, carregando a missão de conduzir seus filhos ao refúgio de Deus. Essa paz transforma decisões e clareia caminhos. Situações antes tensas passam a ser vistas com calma. A pressa perde espaço para o discernimento. A dúvida se torna menos opressora. A proteção espiritual ilumina cada passo e revela possibilidades antes ocultas pelo peso emocional. Maria guia pela luz, não pela força. Permitir que essa bênção alcance outras pessoas expande ainda mais a graça que você recebeu. Muitos carregam batalhas silenciosas que você desconhece e precisam da paz que tocou seu coração. Ao compartilhar esta oração, você se torna instrumento dessa intercessão. A graça não deve parar onde chega. Ela se fortalece quando é transmitida. A partir de agora, mantenha-se atento aos pequenos sinais da presença de Maria em seu dia. Pode ser uma calma inesperada, um pensamento de fé ou uma lembrança da oração. Ou uma sensação de conforto no meio de um momento difícil. Cada sinal confirma que a bênção continua ativa. A paz recebida hoje não termina aqui. Ela segue com você, conduzindo seu coração a cada passo e lembrando que existe uma presença maternal constante. Uma presença que não abandona aqueles que se entregam à graça.